Sejam todos bem-vindos, pessoal. Essa é a nossa aula 6.2. Vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido, sanar todas as dúvidas sobre sistema de criação de búfalos. É a parte 2, tá bom? E galera, quando eu finalizar aqui, vocês vão acompanhar primeiro. Eu vou fazer aí, ó, pegar as principais partes, aí vocês acompanham na lâmina, tá bom? Vocês já receberam isso aí dos professores presenciais. E aí, ó, quando eu finalizar, vocês respondam as questões com calma, com tranquilidade, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, aula 6.2, manejo e criação de búfalos, parte 2. Pessoal, lembra que nós falamos, professor, na parte 2 era sobre o quê? Na parte 2, nós falávamos sobre o manejo de reprodução, manejo de produção, o manejo de reprodução, manejo de produção e o manejo, manejo de produção de leite, carne, doenças e mercado, tá bom? Então vamos lá. Principal característica que nós devemos levar em consideração aqui. Temos que lembrar isso aqui, pessoal, quando a gente fala sobre o manejo de reprodutivo. É a capacidade reprodutiva, é o desenvolvimento considerado mais rápido que o dos bovinos. Então, a nossa região da Amazônia Ocidental apresenta dois grandes, distintos períodos climáticos. Nós temos os períodos climáticos que nós chamamos de inverno amazônico e o período de estiagem. Esses dois cenários ainda são heterogêneos, porque nós temos determinadas regiões que são alagadas em um período do ano e outras regiões, mesmo estando seca, elas têm uma qualidade da temperatura que faz com que esses animais se adaptem muito rapidamente aqui. E outra, eles têm uma rusticidade que é inata desses animais. Professor, quando a gente está falando sobre o processo de produtivo, os búfalos têm aí uma produção de carne e leite com desenvolvimento rápido. Significa o quê, professor? O animal fica menos tempo nas instalações para produção de carne, quer dizer, intensivo, e as as búfalas, né, elas produzem leite, mas só que as instalações são utilizadas, só que nós temos que fazer aquele cálculo, lembra? O cálculo que nós fazemos o vazio. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. E aí nós dividimos em quê? Período de serviço e período de intervalo de partos. O período de serviço corresponde ao tempo que vai do parto à primeira cobrição. Quer dizer, professor, nos bovinos, nós sempre temos uma vaca que está amamentando, mas ela também já está prenha. Nas búfalas, nós temos que respeitar esse período de intervalo. É a mais importante e depende de todas as práticas feitas dentro do rebanho, tá bom? Aí, ó, período de monta dos bubalinos pode ser feita por meio de quê, professor? Monta natural, monta controlada e inseminação artificial. Lembrando, falamos do quê? A eficiência reprodutiva do rebanho quanto à seleção dos reprodutores e matrizes, levando em consideração que as necessidades do reprodutor, o búfalo, e da matriz, a búfala, são distintos. As necessidades alimentares. Eu não gosto de falar alimentares, são necessidades nutricionais. Perfeito, Jefferson. E sobre a produção, professor Jefferson? Nós falamos do que em relação à produção? Nós falamos dos sistemas extensivos, tá? O sistema extensivo, pessoal, aí nós temos que ver o quê? Área de pastagem. Esse animal, ele vai andar, vai ficar solto
e vai pastar como se fosse os bovinos. Só que nós temos que tomar cuidado sobre a qualidade desse pasto e também o processo, suplementação dos volumosos. Lembram disso? Professor, mesmo em relação aos búfalos que vêm sendo criados somente em pequenas propriedades, o que a gente tem que levar em consideração é a qualidade dessa gramínea. Então, rotação dos pastos, realizar os processos de piquetes. Mas, professor, se não for realizado o processo de criação extensiva, também é realizado o processo intensivo, nós vimos isso. Só que temos que tomar cuidado com o quê? Nós temos que tomar cuidado aí com uma grande... um dos grandes desafios que se verifica na bubalinocultura brasileira reside certamente no quê? Buscar implementação. O que é essa implementação, professor? Sistema extensivo, quais são os mecanismos do sistema extensivo? Rotação, troca do pasto. Se for sistema intensivo, implementação de equipamentos. Implementação extensivo. Lembrar que esses animais precisam ter aí açudes. Eles têm que refrigerar a sua temperatura, eles têm que refrescar a sua temperatura e também realizar o processo, né? Eles têm aquele negócio de ficar tomando aquele banho para poder auxiliar no processo de ectoparasitas. Maior equilíbrio da cadeia comercial de seus derivados, seja carne, ainda muito incipiente, ainda leite também, tá? O seu couro, apesar da demanda efetiva, né, principalmente, há aí a necessidade do processo de transporte, quer dizer, a vazão desse produto. Falando em produto principal da bubalinocultura, nós temos leite e carne. Claro, né, a carne mostra a forma sensorialmente, quer dizer, ela é muito semelhante à da bovina, só que ela é magra. Mesmo sendo magra, ela é macia e suculenta. Por quê? Porque o tempo de engorda desse animal é bem menor do que a do bovino. Por isso que os animais são abatidos mais novos, que mantêm a qualidade, a categoria do alimento funcional, com baixo teor de gordura. Aqui nós temos a relação, né, dos nutrientes 100 gramas de carne de búfalo relacionado ao dos bovinos. E é gritante a diferença. Eu sei, pessoal, tem que levar em consideração o processo de cozimento desse alimento. Todos os alimentos são assim. Todos os alimentos são assim. Professor, quando a gente fala sobre como é que eu vou comer, né? Como é que eu vou preparar esse alimento? Não é que vai perder os nutrientes. Os nutrientes vão estar ali, só vão estar indisponíveis, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Agora falando sobre leite, tá? O leite é um benefício do leite de búfala, são diversos, pois o leite de búfala possui grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde e o corpo. Aqui nós vemos que o leite de búfala, na verdade, tem mais cálcio que o leite de vaca, o que torna ainda melhor para a prevenção da osteoporose, além do número de outros nutrientes essenciais encontrados no leite da búfala. Isto inclui o cobre, manganês, fósforo e zinco. Isso se nós levarmos em consideração os processados ou derivados do leite. E levar em consideração também o que, professor? Que eles não têm essa toxidez de medicamentoso, né? Devido à rusticidade desse animal. E também a qualidade do leite de búfala em relação à proporção de leite de vaca que é necessário para realizar aí os processos de derivação. Professor, relação às doenças, finalizando aqui esse nosso bate-bola. Olha aí, embora os búfalos sejam reconhecidamente mais resistentes e determinadas em enfermidades do que os bovinos, estas duas espécies são acometidas basicamente pelas mesmas doenças. Por isso que temos que tomar muito cuidado em relação às criações de búfalos e bovinos.
tá? Ou um ou outra. Aqui, ó. Os bezerros, se não tomar cuidado, eles podem ser acometidos pela Toxocara vitulorium, tá? Outros parasitas também podem ser prejudiciais no início, né, do desenvolvimento gastrointestinal dos filhotes. Também falamos aí da incidência de brucelose, e é muito comum em várias regiões. A tuberculose também é um problema, em algumas áreas, especialmente devido à coabitação das duas espécies, tá? Dos búfalos e dos bovinos. Claro que nós temos aí processos de tratos culturais para realizar, amenizar isso aí. Leptospirose é outra, e também as enfermidades que têm sido identificadas, tripanossomíasis, filariose, sarnas e piolhos. Para mim, meu diretor. Pessoal, ó, finalizando aqui nossa revisão, vou deixar vocês fazendo as atividades. Daqui a pouco eu retorno para a gente realizar as correções, tá bom? Boa atividade para vocês. E aí, galerinha? Ó, esse momento que vocês finalizaram a atividade, nós vamos agora sanar as dúvidas que possam ter surgido. Durante a elaboração da atividade, vocês viram que temos questões abertas e pode aparecer algumas questões fechadas. Como é que nós vamos proceder? Nas questões abertas, vamos colocar a pergunta, eu vou ler a pergunta. Algumas vezes eu leio a resposta ou comento. Durante o comentário da resposta, se você verificar aí, professor, tem um termo técnico aí que o senhor usou e eu não coloquei, mas eu descrevi esse termo técnico. Nesse momento, a gente sugere que você sublinhe o que você descreveu, coloque o termo técnico em parênteses, porque isso vai criando uma familiarização com esse termo técnico, que isso vai lhe auxiliar muito na hora das avaliações. Quando nós formos, se aparecer aí, ó, alguma questão fechada, a gente vai ler a pergunta e vai ler as alternativas e mostrar o gabarito. Aí eu vou justificar por que as outras alternativas não correspondem com o objeto, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal, primeira questão. A pecuária aplicada à criação e produção de búfalos tem sido promissora no Brasil pela grande capacidade das condições climáticas do país. Para a obtenção de uma produtividade economicamente viável, quando se deve iniciar o manejo reprodutivo e os dois fatores mais relevantes. Pessoal, aqui, ó. O manejo inicia-se a partir da aquisição dos animais e permanece até a sua produção ou parto. Os fatores são período de serviço e o período de intervalo entre os partos. É essencial que fiquemos atentos a isso aí, tá bom? Claro que lá na frente nós vamos relacionar esses períodos quando nós estivermos falando de melhoramento genético, tá bom? Tanto para a bovinocultura como para os bubalinos. Questão de número 2. Dentro do manejo reprodutivo dos búfalos, são observados aspectos como seleção da raça, seleção do reprodutor e matrizes. Calma aí, vamos lá. Aspectos como seleção da raça, seleção do reprodutor e matrizes. Matriz é matriz de reprodução. Sanidade animal e a necessidade nutricional. Perfeito. Cada um tem uma necessidade. Há o momento crucial da reprodução, denominado de monta. O período de monta dos bubalinos pode ser feito por meio de monta natural, monta controlada ou inseminação artificial. Professor, oi.
Eu fiquei com dúvida. Qual foi a sua dúvida? É que monta controlada é a mesma coisa que inseminação artificial, porque está ali Ó, pessoal, é assim, ó. Ela não é tão controlada. É assim. Quando a gente fala inseminação artificial, aí tem todo um controle de paternidade. Monta controlada é como se, na verdade, é uma monta assistida. Monta natural, eu não vi o reprodutor subindo na matriz. Essa é natural. Eu só vejo ela parindo, ou vejo ela que ela tá gestante lá, ela tá prenha. Mas eu não sei qual macho pegou. Se eu tiver 2 ou mais, entendeu? Dependendo das cabeças, né, do rebanho. Monta controlada ou monta, vamos supor, assistida, é uma monta que não tem tanto rigor no controle. Agora, a inseminação artificial, eu tenho todas as características que eu desejo de quem, professor? Do macho. Eu tenho as características das fêmeas que serão inseminadas. E óbvio, pessoal, que para cada fêmea eu tenho que manter a heterogeneidade. Então é um procedimento bem mais técnico, tá? Tem essa diferença. Na prática fica até mais fácil para nós visualizarmos isso. Quais os benefícios do leite de búfalo? Olha aí, ó. O aumento à força óssea. Parece que o leite de todas as variedades, quer dizer, nós temos 4 aí, né? É bastante conhecido por seu impacto na resistência óssea e desenvolvimento. Eu sei que alguns estudantes chegaram a colocar aí os nutrientes, os sais minerais que tem no leite. Não foi essa pergunta, falamos dos benefícios, mas não está errado, tá bem complementar quem colocou, tá bom, pessoal? Vamos para a questão de número 4. Um dos sistemas de produção muito explorados para a criação de búfalos é feito por meio do sistema extensivo, tendo como base alimentar pastagens nativas ou cultivadas, na maioria das vezes. No entanto, alguns problemas são apontados nesse sistema. Aponte a razão de preocupação sanitária desse sistema. Aí, pessoal. As criações extensivas de búfalos podem apresentar alta mortalidade de bezerros devido à infecção por... Tem que tomar muito cuidado mesmo. Toxocara vitulorium. Por quê, professor? Ele prejudica o processo, né, do sistema gastrointestinal. Você tem que lembrar que o filhote, ele está fazendo o quê? Se alimentando do colostro. Função do colostro, claro, desenvolver sais minerais, vitamina, bem calórico, mas tem uma coisinha. Ele tem imunoglobulinas que vão ativar o seu sistema imunológico, preparar ele para que ele possa se alimentar e estar naquele ambiente. O sistema imunológico dele será prejudicado, tá bom? Vamos aqui decolando para o futuro? Nossa última questão? Vamos lá, professor. Faça um quadro esquemático comparando a carne do boi e do búfalo. Sim, sobre aí, ó, os nutrientes em 100 gramas de carne, mostrando, né, a eficiência da qualidade desse animal. Uma carne macia, suculenta, né? Só que, claro, tem que tomar cuidado com a forma com que você vai preparar, tá? Não só o leite, mas também a carne do búfalo tem vantagens, não só nesses nutrientes, mas em que, pessoal? Toxicidade. Não tem isso por causa que são animais altamente rústicos. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizamos aqui então o sistema de criação de búfalos parte 2. Aguardo vocês até a próxima aula, pessoal. Tchau!